Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos outros horários, né? Fico feliz que você possa estar vendo gravado. E hoje a gente vai conversar, é um bate-papo sobre um tema muito importante, que é como apresentar a proposta de um tratamento odontológico domiciliar. A proposta, muita gente chama de orçamento, eu tenho horror desse termo, porque orçamento lembra um orçamento de uma máquina de lavar, que quebrou e que a gente está chamando alguém, né? Nada contra os técnicos de máquina de lavar, não é isso. Mas eu entendo que a gente vende saúde, né? Não é um produto propriamente, é um serviço, a gente vende saúde. Então, eu chamo de proposta de tratamento, eu faço uma proposta. Imagina que você vai propor para alguém que você quer namorar com aquela pessoa ou que você quer casar com aquela pessoa. Você precisa bolar algo especial, concorda? Você faz um jantar romântico, compra uma aliança, vai levar flores, alguma coisa a pessoa vai fazer. A mesma coisa é aqui. Eu quero que aquele paciente ou quem cuida dele, o responsável por ele, diga sim para mim. Então eu preciso preparar algo. Eu não posso, eu posso tudo. Eu não devo fazer na doida, porque não é legal. Né? Então eu vou discutir um pouquinho com vocês como que foi nossa experiência, quais foram as dificuldades ao longo desses 16 anos. Né? É um chãozinho que a gente passou e sempre atendendo, né? Não foram 16 anos assim, essa semana eu atendi um. Não. É uma média de 10 a 20 atendimentos por semana. Então é um bocado. É um bocadão. Até se vocês puderem sinalizar quais são as dificuldades que vocês sentem, anota aqui no chat. Tá bem? Tô vendo aqui Elizabeth, Poliana, Yuri, Marcela, Angélica. Maravilha, gente. Maravilha. Então vamos aqui comigo. 16 anos que a gente tá nesse mercado. No começo, a gente teve algumas dificuldades importantes, né? No início, a gente fazia um papel com os tratamentos que a gente propunha, tinham as linhas ali em branco. Na folha seguinte, a gente falava a forma de pagamento, os dados da gente para transferência, os contatos para alguma dúvida, e aí sim, lembrava de fato um orçamento. Resultado pequeno. Na verdade, como a gente não tinha concorrência e como era um mercado pouco explorado, com uma demanda reprimida imensa, então independia muito da maneira que a gente apresentava. Só que em alguns casos, realmente a gente percebeu que as pessoas não fechavam ou que não valorizavam tanto ou que davam mais trabalho para fechar. E a gente foi começar a estudar esse assunto. Como seria interessante? Uma coisa clara, uma coisa ética, uma coisa elegante. Né? Então, assim, uma das principais dificuldades que a gente sentiu é que o cliente nem sempre estava presente na consulta inicial. Cecília, como assim? Pirou? Não, não pirei. Vou começar a colocar umas anotações aqui, tá certo? Pra gente. Pra ficar bem claro. Então, cada vez mais o cliente não está presente. Há 16 anos atrás era mais fácil que o responsável daquela pessoa estivesse ali. Só que agora é muito comum a pessoa que está ali acamada ou que está ali com qualquer restrição de locomoção, está com um cuidador e não é esse cuidador que decide. E eu não estou ali com o familiar para mostrar, né? Então, como a pessoa não via o que estava diagnosticado, vou grifar aqui, ela não tinha dimensão da importância. Como assim? Ela não estava na casa, o responsável legal. Eu diagnostiquei lá uma candidíase, uma cárie, um dente já com comprometimento endodôntico, doença periodontal, cálculo, muita saburra na língua. Só que ela não estava ali para mostrar. Então a gente tinha uma dificuldade maior de fechar tratamentos. Era mais difícil. A partir do momento que a pessoa não está ali para conhecer você,
que ela não tá ali para ver o que você tá mostrando, né? Porque no ao vivo, eu digo que a gente não faz uma consulta, a gente faz um espetáculo. A gente não deveria cobrar consulta, deveria cobrar ingresso. Porque realmente chega, faz anamnese, faz um exame completo, orienta os cuidadores da higiene bucal, orienta o paciente sempre que ele pode cooperar de alguma maneira, faz as prescrições, fazia tudo bonitinho, mas o familiar não estava lá, ele não estava encantado com a gente. Então, era mais difícil fechar um tratamento. Outra dificuldade que eu tinha, muito importante, era de delimitar o número de sessões. Era uma dificuldade significativa que a gente tinha. Como assim? Num caso, por exemplo, de uma prótese total. Deixa eu melhorar aqui o zoom, que está cortando. Num caso de uma prótese total, por exemplo, se a gente precisasse ir 12 e 15 sessões, a gente estava indo. Já passou isso com vocês? De vocês passarem o preço de um tratamento, sei lá, a prótese total em domicílio vai ser 5 mil reais. E aí, de repente, na hora que você chega, o paciente não coopera, dá trabalho. Não quero, hoje eu não estou disposta. Ou então faz uma parte, mas não terminava, você não conseguia fazer tudo que você previu para aquele dia. Ou então entregou a prótese lá em 5 sessões, que era o que você estava prevendo. Foi mais uma de ajuste. E aí, aquela família fica chamando para ajuste toda semana. E aí? Como é que a gente delimita isso? Percebem? Então, a gente entendeu que a gente precisava fazer algo que encantasse sem que o responsável estivesse no ambiente, que deixasse claro a seriedade do que a gente estava detectando, né? Que é algo importante, que tem que ser resolvido, que se não resolver, essa pessoa vai ter prejuízos, vai ter problemas. E, além disso, que delimite quais eram os direitos e os deveres. Falando assim, parece um contrato. Eu não gosto de chamar de contrato, embora não esteja errado, mas porque às vezes cria um clima solene que dá um certo receio no paciente ou no familiar. Tipo assim, rapaz, isso é muito sério. Porque eu faço contrato de aluguel, contrato de compra e venda, um contrato com um advogado. Então, se a doutora está me fazendo assinar um contrato, é que isso é muito sério. Tem uma grande chance de dar problema. Quando eu apresento para eles um parecer de saúde bucal, que é o que a gente faz, com uma proposta de tratamento, e eu não escrevo a palavra contrato, mas eu tenho ali cláusulas e a pessoa assina, já não fica aquele impacto. Não sei se faz sentido para você que está aí me vendo. Conta para mim se faz sentido. Deixa eu ver como é que estão aqui os comentários. Esse entendimento e o planejamento é fundamental para que a gente não se perca e tenha prejuízo. Pois é, não é só uma questão de precificar correto. Até porque uma precificação correta, ela está delimitando ali a hora clínica. Quantas horas você está gastando ali? A questão é que o combinado é sempre justo e sempre certo. Então, se eu digo para aquela pessoa que é uma prótese total realizada em até 6 sessões e caso tenha sessão adicional, tem um custo de tanto por sessão e a pessoa leu e assinou, tá tudo certo. Percebe? O problema é quando isso não fica claro. Isso não fica claro para o outro lado. Então, retomando aqui com vocês. A gente precisa, não só para o home care, para atendimento hospitalar, para atendimento de consultório, a gente precisa fazer uma proposta de tratamento que deixe claro quais problemas bucais foram encontrados, que ilustre, que mostre esses problemas, porque só falar candidíase ou doença periodontal para um leigo não tem muito significado, mas uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, que demonstre isso daí, que delimite, além de valores, formas de pagamento, mais riscos, benefícios, vantagens, o que é que inclui, o que é que não inclui,
né, que podem ser detectados outras necessidades. E é justamente sobre isso que eu vou falar com vocês a partir de então, tá bem? Então, vou aos pouquinhos colocando um textinho aqui. Se vocês acharem que é importante, a gente pode colocar no grupo VIP, fazer um resuminho, organizar um resuminho e dividir com vocês, certo? Quem puder, põe aqui no chat para eu saber qual dificuldade que você teve ou que você tem, e inclusive se conseguiu superar de alguma maneira, porque isso vai me ajudar nessa discussão, que eu acho que é o mais rico. Né? Então, a gente fazia um papelzinho organizado, com logomarca, com endereço. Não é que fosse uma coisa bagunçada, não. Eu e Diana sempre fomos muito caprichosas e organizadas. A questão não era essa. A questão é que era insuficiente. Né? Então, depois de tomar muita pancada no lombo, a gente tem feito de uma maneira que não para de mudar, por sinal. Né? Algo que a gente não para de mudar, a maneira de a gente apresentar. Mas eu vou contar para vocês como que está hoje. Certinho? Então, vou colocar aqui. Nossa proposta mudou ao longo dos 16 anos de odontologia domiciliar. É um bocado, né, gente? Embora não pareça, mas é um bocado, né? E como é que está hoje? Primeira coisa, a gente lista os problemas bucais encontrados durante a avaliação. Então, o nome do paciente, com base no que foi diagnosticado pelo exame clínico e pelos exames complementares. Que exames complementares, Cecília? Especialmente radiografia. Hoje a gente leva na primeira consulta e a gente propõe para o paciente ou para o familiar a realização de radiografia. Ele não é obrigado a topar, até porque isso tem um custo adicional, mas a gente sinaliza o porquê que é importante e, sendo muito honesta para vocês, o pessoal tem feito. Não tem recusado, não. Isso, além de me permitir um diagnóstico melhor, isso está dando um plus, no sentido que a gente está conseguindo ter mais resultado. Tanto que a consulta seja mais produtiva, como ter mais resultado financeiro, já que eu estou vendendo um tratamento adicional. Né? Então, a gente lista os problemas bucais. E aí, uma coisa que é muito importante, gente, que a gente precisa tentar entender antes de apresentar a proposta, vou colocar aqui como uma etapa. É entender quem é esse paciente ou o que os responsáveis valorizam. Então, eu preciso entender o que o paciente ou os seus responsáveis valorizam antes de apresentar a proposta. Quer dizer o quê? Que eu não tenho uma proposta padrão para todo mundo. Eu preciso entender se é um pessoal que precisa de uma economia ou que valoriza a economia, que valoriza a estética em primeiro lugar, ou que valoriza a qualidade de vida daquele paciente em primeiro lugar. Se é uma pessoa que quer uma solução definitiva, ou tem pena, não, eu tenho pena, a mamãe já tem 92 anos, eu não quero fazer cirurgia nela, doutora. A senhora me mostrou, eu tô vendo a radiografia, tô vendo clinicamente, tô vendo que não tá legal, mas será que a gente não pode acompanhar clinicamente e se algo mudar, a gente pensa na extração? Vocês percebem que se eu faço uma proposta sem levar em conta isso daqui, eu posso estar perdendo aquele cliente dali para frente? Como assim? Vamos discutir isso comigo. O pessoal não gosta de intervir, querem fazer algo não invasivo, porque eles são normalmente são muitos filhos quando tem esse perfil. São muito cautelosos com mamãe. Aí a gente propõe algo muito invasivo. Eles vão achar o quê? Que você é carniceiro, que você não é humano, porque você tem valores diferentes do que o que eles valorizam. Claro que você não pode deixar de apresentar a melhor solução, de maneira alguma. Mas se a gente entende com quem a gente está falando, eu vou mostrar a solução A, a solução B
E a solução C? Por exemplo, Dona Rosilda, que a gente atendeu esses dias. Dona Rosilda tem 11 extrações para fazer. Mandíbula fina, Dona Rosilda tem uns 48 quilos, não cooperativa, cheia de comorbidade, aquela família super cuidadosa, né? E aí eles, não quero mexer em mamãe. Se eu apresentar só uma proposta de 11 extrações, eles não vão fazer. O que é que a gente faz? Eu dou uma proposta com as 11 extrações, eu coloco uma alternativa, digamos, de tratamento endodôntico com sepultamento daquelas raízes, que é uma alternativa excelente, né, que me dá qualidade. Coloco uma terceira proposta de um curativo de demora, então instrumenta, faz o curativo, mas não faz o canal até o final, um curativo de demora, um selamento, com uma preservação, digamos, bimestral. Família, se vocês quiserem ir por esse caminho de menos intervenção, menos horas mexendo na boca de mamãe, menos risco, né, de dor no procedimento, de cansaço, se é o que vocês valorizam, perfeito. Mas a gente vai precisar fazer um acompanhamento periódico. Isso tem que estar escrito. Proposta 1, que é aquela que eu vou remover tudo. Quais são as vantagens? Você pode colocar. Vantagens da proposta 1. É um tratamento mais definitivo, né? Com a solução permanente. Contudo, é um procedimento invasivo, que tem um pós-operatório, que tem uma recuperação. Proposta 2. Estou debelando aquele foco de infecção com o tratamento endodôntico, sem um procedimento cruento. Não vou precisar arrancar o dente do paciente, não vou precisar extrair o dente do paciente. Se é o que a família tem medo, estou explicando ali direitinho. Porém, existe a possibilidade de essa lesão não ser resolvida com o tratamento, né? Especialmente porque é necessário o organismo, a resposta orgânica do paciente, e eu não tenho como prever isso. E se ele tiver uma infecção recidivante, recrudescente ali, pode ser necessário ou retratar ou de fato extrair. E a família tem que estar ciente disso. Proposta 3, que é fazer curativo de demora, selamento e acompanhar. É a proposta com menos tempo clínico, com menos risco de desconforto, porém, focos de infecção podem agudizar. E nesse caso é importante acompanhamento periódico, digamos, com visita bimestral para exame clínico e visita semestral para radiografia, inclusive prevendo a possível troca desses curativos com essa visita semestral. E aí vejam que a gente apresenta alternativas que vão ter preços diferentes, que vão ter durações diferentes. E isso precisa estar claro. Quem valoriza muito o preço e quer algo definitivo vai querer fazer as extrações logo. Quem é menos intervencionista, que é muito medroso, vai querer fazer o curativo. Mas a pessoa que é mais racional, que é mais prática, vai querer fazer o canal. E aí por diante. Certo? Então a gente precisa diferenciar essa proposta e para isso eu preciso entender com quem que eu estou conversando. Deixa eu ver como é que está aqui o chat. Angélica, como apresentar nosso trabalho nas clínicas? Angélica, me conte mais o que é que você quer saber sobre isso, que ao longo da nosso encontro aqui, a gente bate esse papo, tá certo? Clínicas de quê? Odontológicas, clínicas médicas. Conta pra mim o que é que você tá pensando, tá bem? De repente é até o tema da próxima live. Mas eu quero falar um pouquinho mais com vocês da proposta de tratamento, porque tem muito a compartilhar aqui. Tem bastante a ser compartilhado aqui. Deixa eu só melhorar aqui o alinhamento, que eu tô vendo que tá cortando. Gente, a gente tá experimentando esse novo formato, mas acredito que vai ficar bem bacana, tá certo? A gente tá em soft open. Já viram isso? Quando o restaurante tá em soft open. Justamente para poder fazer algo mais dinâmico e para poder passar para vocês esse resuminho depois. Aí fica o material, não fica só o material da live. Mas vamos lá.
Então eu falei para vocês que eu preciso de uma proposta que delimite bem as coisas, mas uma proposta que ilustre, porque nem sempre o responsável pelo paciente está ali. Então é muito importante incluir foto e radiografias, documentar visualmente os problemas orais encontrados. Se isso puder estar organizado na proposta, melhor ainda. Melhor ainda. Então, o que é que a gente faz? Os problemas encontrados. Nesse meio tempo, eu já vou procurando entender quem são aquelas pessoas. Pergunta até para o cuidador. Como é que é a família? Se a família não está lá. Como é que são eles? Eles são de resolver logo? Ou eles preferem, né? Para a gente poder fazer isso da melhor maneira. Mas lá na proposta, eu vou colocar ali fotos da boca, que a gente faz com o celular, com o smartphone. Tá bem? A gente faz fotos da boca e se a gente fez radiografia naquele dia, eu coloco ali a radiografia. A gente faz no PowerPoint essa proposta, para ficar com as imagens bonitas, né? Tá um material todo formatado e eu só faço salvar como para aquele paciente e adequar. E aí eu coloco ali radiografia do 17, circulo onde está a cárie, boto uma legenda embaixo. Vocês concordam que quem está vendo isso depois, que está vendo aquele bocado de problema, dificilmente não vai querer fazer, vendo ali aquelas coisas horrorosas, porque, gente, coisa de boca, para quem é leigo, é algo muito feio, é algo muito esquisito, né? Eles ficam bastante desconfortáveis. Então, realmente, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Certo? Depois de a gente documentar visualmente, aí sim, eu me antecipei na ordem, é que a gente vai falar as soluções. Solução A, solução B, solução C. Então, vamos aqui comigo. Né? Primeiramente, eu vou fazer o quê? Eu vou listar todos os problemas bucais encontrados durante a avaliação. Vou incluir fotos e radiografias. Deixa eu recortar isso daqui para o resuminho da gente. Vou incluir fotos e radiografias e vou propor a solução para os problemas identificados. Em relação a propor essa solução, então eu vou transferir para cá aquela história, para fazer mais sentido. Para propor essa solução, eu preciso entender quem é esse meu cliente. Certo? Então, nas soluções que a gente propõe, a gente fala de tratamentos alternativos. A gente bota a proposta 1, 2 e 3. Normalmente são 3 propostas. Vou explicar para vocês o porquê. Ou etapas 1, 2 e 3. Cecília, qual é a diferença? Proposta 1, 2 e 3 é que ele vai fazer a 1, ou a 2, ou a 3. Nesse caso que eu falei, né, Dona Rosilda, que tem as 11 extrações, eu dei 3 propostas. Extrair, primeira opção. Segunda opção, fazer um tratamento endodôntico. Terceira opção, curativo de demora com selamento e preservação. Eu ainda poderia ter outras opções aí. A extração sem domicílio, ou a extração sem centro cirúrgico com médico anestesiologista. Você pode, se você trabalha dessa maneira, você pode passar as várias opções. E aí conversar com calma com a família para ajudá-los a decidir. Só que às vezes a gente precisa de etapa 1, 2 e 3, em vez de alternativas. Como assim? Vamos dizer que a gente atendeu Dona Maria, que tem doença periodontal, que está ali cheia de cálculo, que tem 3 ou 4 cáries, que tem cirurgia para fazer e que tem prótese. Qual vai ser a etapa 1? O preparo de boca. Vou fazer uma boa raspagem, vou fazer aquelas extrações, né? Se eu tenho até cavidade funda, eu tiro uma seção para selar tudinho com ionômero, mas essa primeira etapa é uma adequação. Qual é a segunda etapa? Aí é a parte restauradora, restaurações propriamente ditas, né? E a etapa 3 vai ser a reabilitação, vai ser a prótese. Isso quando é um tratamento grande, com um valor mais alto, com um ticket maior, isso é muito interessante para a família se organizar.
Doutora, então beleza. A gente vai fazer a etapa 1, eu pago. Quando terminar, a senhora vai iniciar a etapa 2, eu já pago a etapa 2. Né? E quando for começar a prótese, por quê? Porque às vezes é um tratamento que vão ser 3, 4 meses. E às vezes aquela pessoa é frágil, pode acontecer alguma coisa, pode hospitalizar, né? Pode desistir do tratamento, pode vir a óbito. Então, quando é um tratamento longo, a família normalmente prefere fazer por etapa e a gente recomenda dessa maneira, realmente. Tá bem? Deixa eu ver como é que tá aqui o chat. Como a gente delimita o número de sessões de prótese? Carol, vou falar sobre isso, tá certo? Isso é muito importante. Eu digo que eu tenho 2 vidas de prótese de home care. Uma antes de eu delimitar as sessões e outra depois de eu delimitar as sessões. A gente vai chegar lá. Porque o paciente, enquanto acha que não tá bom, acha que tem direito de se consultar de graça. Ele não acha. Você não delimitou. Quando eu digo você, é você, Carol, sou eu, Cecília. Enquanto eu, dentista, não delimito, ele tem que achar mesmo. O que é que eu vendi para ele? Um par de prótese total. Eu não delimitei as sessões. Isso não é que o paciente está de má fé ou que ele é aproveitador, familiar, o paciente. De maneira alguma. A gente que deu margem. A culpa é nossa. Se a gente começa a entender que a sair do papel de vítima e a entender que o erro de comunicação é bilateral e que a gente que é o profissional ali, a gente que está seguro, né, eles que estão fragilizados, encarando toda aquela situação, o papel de estabelecer limites é da gente. Sem dúvida, tá certo? Eu vou falar sobre isso bem direitinho. Acompanha aqui, fica aqui comigo, porque a gente tem mais meia hora ainda, tem um bocado de tempo. Certo? Então, depois que eu apresento a opção A, B e C, eu preciso entrar aqui em uma parte que é fundamental para a ética, mas que é fundamental também para o paciente e para os familiares entenderem as importâncias. A quarta coisa que eu estou colocando aqui é falar dos possíveis benefícios para o paciente. Como assim? Benefícios do tratamento proposto. Eu vou estar eliminando focos de dor, focos de infecção, de hemorragia. Se eu estou botando uma prótese, eu vou permitir, vou favorecer uma mastigação melhor, com uma melhor digestão. Vou estar favorecendo estética. Precisa estar claro ali. Porque às vezes, imagina só, a gente não pode focar no tratamento em si. Ah, tô vendendo para você um tratamento de canal. Tem valor nenhum. Para aquele paciente, o tratamento de canal tem valor 0. Cecília, que absurdo você está dizendo. É verdade. Ele não quer o tratamento de canal. Ele quer a tranquilidade de mamãe não estar gritando de noite porque está com dor. Ele quer que mamãe ou que vovó ou que titia não fique internando no hospital com pneumonia. Percebe? Então, eu preciso vender o benefício. E para obter esse benefício, isso vai se dar por meio de um tratamento. Isso faz toda a diferença. O pessoal aprovar a sua proposta. Além de falar dos possíveis, vejam que está aqui, ó, grifado de amarelo. Possíveis benefícios, porque eu não posso prometer benefício. Eu fiz uma prótese, eu posso prometer que o paciente vai usar? Não. Inclusive, isso está numa cláusula da gente. Está numa cláusula da gente, na proposta, que as próteses dentárias, elas são feitas com os melhores materiais, laboratórios, técnicas em si, né? Recursos, porém, que o uso da prótese não depende apenas da qualidade técnica da mesma, que há fatores individuais ao paciente, inclusive espessura de rebordo de tecidos remanescentes, a capacidade cooperativa do paciente, a tonicidade muscular, isso está lá na proposta, bem delimitadozinho, certo? Só que além dos benefícios, né, eu preciso falar dos riscos em não realizar. Como assim? Se não realizar esse tratamento, o problema vai ficar igual ou pior. Dificilmente aquilo vai se resolver. Ou vai ficar igual ao que está, ou vai ficar pior.
né? E se é uma coisa que é uma infecção, você pode dizer que tem um risco de dor, tem um risco de infecção local e de infecção sistêmica, para a pessoa entender, ou infecção local e em outras partes do corpo, ou à distância, como queira chamar. Precisa falar uma linguagem que o responsável do paciente compreenda. Além de infecção e tudo mais, inclusive colocar necessidade, em termos de risco de não realizar, necessidade de tratamentos mais complexos. Eu preciso fazer muitas vezes um tratamento mais complexo, que vai me demandar mais tempo, que vai ser mais oneroso do que se tivesse realizado o tratamento naquela época. Isso é importante. Tratamentos mais complexos, inclusive extração. Como assim? Você está propondo restauração. Se a pessoa não fizer aquilo, não pode chegar a ser uma extração? Isso precisa estar claro. Cecília, você está querendo ganhar pelo terrorismo? Não, de maneira alguma. Eu estou sendo clara com a família, porque eles são leigos, eles não sabem, certo? Com a família e com o paciente. E aí eu preciso também, para ser ética, falar dos riscos em realizar. Por exemplo, você faz uma restauração. O paciente ele não pode ter uma pulpite depois, restauração profunda. Você pode dizer que pode ser necessário um tratamento endodôntico em algum momento. Ou se você fez um tratamento endodôntico, que pode ser necessário um retratamento. Certo? Então, isso precisa estar claro. A gente fala dos riscos, fala de risco até de uma recuperação mais difícil, de uma infecção secundária, a gente lista. Obviamente que eu não vou dar ênfase para isso, eu digo que problemas como tal e tal podem acontecer. Contudo, né, a equipe está preparada, utilizando recursos e técnicas para minimizar tais riscos. E a gente está. Estou ali usando o oxímetro, né? Estou ali aferindo a pressão do paciente, aferindo os sinais. Estou fazendo uma boa descontaminação antes, uma antisepsia do campo, usando tudo esterilizadozinho, deixando o paciente medicado dentro da necessidade dele. Então, eu estou tomando as medidas necessárias. Eu tenho materiais ali de suporte básico à vida. Né? A gente vai na malinha da gente com tudo, gente. Com ambu, com equipamentos geralmente de primeiros socorros, certo? Tá tudo ali bonitinho. E aí eu preciso ressaltar como a gente contorna tais riscos. Se isso está ficando muito grande, tá? Não. De maneira alguma. Isso daqui dá 3 parágrafos. Um parágrafo dos possíveis benefícios, um parágrafo dos riscos em não realizar e um parágrafo dos riscos em realizar. Certo? Que mais? Depois de fazer, vejam, listei os problemas que o paciente tem. Mostrei imagens, fotografias de boca e radiografia. Listei as possíveis soluções, normalmente tratamento A1, 2 e 3, ou etapa, sequência 1, 2 e 3. Falei de benefício em realizar, em risco de não realizar, em risco de realizar também, né? Risco de realizar e de não realizar. Depois disso, a gente precisa falar da duração prevista, do número de sessões, do intervalo entre as sessões. Isso é super importante. E a história da prótese, Carol, entra aqui, justamente. Certo? Eu subi aqui. Opa! Certo? Então, a gente coloca que para esse tratamento são previstas tantas sessões, com intervalo semanal, ou dependendo, eu posso fazer 2 vezes por semana, né? Se o paciente tiver condições, se a família concordar, se você tiver disponibilidade. Caso queiram fazer 2 vezes por semana, o tratamento vai ser em tal tempo. Certo? Então, eu digo quantas sessões são previstas. Ah, Cecília, mas às vezes eu não sei. Pode ser que eu consiga te remover, fazer a extração de 3 dentes na mesma sessão, ou pode ser que eu precise de 3 sessões. Então, se essa é a lógica, eu digo que para fazer aquela exodontia, vão ser necessárias de 1 a 3 sessões. Entendem? Então, quando eu listo as próteses ali, nessa parte do tratamento, eu falo do número de sessões globais.
Mas eu coloco que para a confecção da etapa 3, parêntese, próteses, são previstas tantas sessões. Se forem necessárias sessões adicionais por demanda do paciente, por limitação de cooperação, será acrescido o valor tal, certo? E aí eles vão ter que pagar conforme essas sessões aconteçam. Cecília, e se por um acaso, sei lá, teve um problema qualquer, o laboratório mandou uma coisa errada, você pediu uma cor de dente e o laboratório mandou outra, ou você pediu a cor de dente errada, você reconhece que foi erro seu. É obviamente que eu não vou cobrar sessão adicional. Quando eu digo sessão adicional por demanda do paciente, digamos, eu vou fazer uma sessão de moldagem com alginato, de moldagem anatômica, superior e inferior, certo? Moldo o arco superior. Quando eu moldo o arco superior que eu termino, o paciente começa a vomitar. Não vou poder continuar. Ah, Cecília, mas não tinha como prever isso, ele passou mal. Mas imagina que tem paciente que toda sessão vai ter alguma coisa. Vai ter uma dor de barriga, a pressão vai subir. E aí? Aí você vai ter que ir 20 vezes, deixando de atender outro paciente, gastando o seu combustível. O que é que eu percebia? Que esses pacientes trabalhosos, eu começava a ficar com raiva do paciente, sem o pobre ter culpa. Ou até tendo culpa, mas ficava com raiva. Depois que a gente começou a cobrar a sessão adicional, eu digo, perfeito, paciente. Quer dar trabalho? Não tem problema. Vai pagar a sessão adicional, eu não vou ficar com raiva de você não, que eu tô recebendo. E aí o que é que eu notei também, gente? Começaram a dar menos trabalho. Faz sentido? Como assim? Sabe aqueles casos que a família chamava para ajustes eternos? Um ajuste, o segundo, né? Não pediu o terceiro. A gente mandou a mensagem, tá tudo bem, tá conseguindo usar? Tá, doutora, às vezes relatam a dificuldade no momento XYZ, mas não vou chamar a senhora agora não. Vamos esperar um mês, vamos ver se a mamãe se adapta, aí sim eu faço o contato. Aí a gente cria um lembrete para daqui a um mês fazer contato, mas percebe a diferença? Porque enquanto não era assim, eles queriam que fosse 2 vezes por semana pro resto da vida. Então a gente coloca limite, né? Angélica, depois a gente conversa sobre proposta, tá certo? Porque foge do tema e eu tenho muita coisa legal para dividir com vocês hoje, para discutir, para a gente bater um papo. Mas a próxima live pode ser sobre isso sim. Próxima aulinha pode ser sobre proposta. Carol diz, cadê o quê? Yuri, tratamento endodôntico em todas as unidades dentárias? Veja, é uma possibilidade. Não quer dizer que seja a melhor possibilidade. Tem situação que seria melhor extrair tudo, né? Só que isso não é uma decisão da gente. Uma coisa que eu aprendi, inclusive eu dei aula de bioética uma época, né? Em graduação, às vezes até no curso de pós da gente. A decisão não é nossa. A gente pode... Eu estou listando ali vantagens e desvantagens de cada um. Tem diferença de preço, tem vantagens e desvantagens. Quem vai decidir? Paciente e família, porque são eles que vão assinar ali. Quando eles assinam, que eles dizem que ele escolheu a tal, escolheu a opção tal, e você deu opções para ele bem explicadas, e que ele diz que ele está ciente dos riscos, dos benefícios, das vantagens, desvantagens, e que ele escolheu a opção tal, a decisão foi dele. Gente, isso é libertador. Libertador, porque a gente tira o da gente da reta. Obviamente que eu nunca vou propor uma decisão de tratamento que eu não concorde. Eu nunca vou propor algo absurdo, algo que não faça sentido. Não é por aí. A gente está falando de opções viáveis, certo? E a decisão, de fato, é do paciente. Deixa eu ver o que mais. Pois é, gente, isso são coisas que a gente não aprende na graduação, né? Não sei se vocês já pensaram sobre isso. A graduação é muito tecnicista, é muito a mão na massa, no sentido como fazer a lente de contato mais bonita ou a prótese total mais estética, né? Como fazer uma exodontia com pós-operatório ótimo, como aplicar um laser fantástico, mas às vezes a gente não se toca dessa nuance. Né? Aqui eu estou falando com vocês de precificação, porque estipular o número de sessões está nessa lógica. Estou falando com vocês de vendas a partir do momento que eu mostro uma proposta bem elaborada. Né? Estamos falando de vendas, estamos falando aqui de ética, estamos falando aqui de tanta coisa, né? Bioética acima de tudo.
que mais que eu quero trazer para vocês? Então, eu falei de duração prevista com número de sessões e com intervalo, e obviamente que a duração do tratamento ela pode variar com vários fatores, incluindo a complexidade do caso. Se é um caso mais complexo, pode ter mais sessões. Deixa eu colocar aqui. Vamos voltar, para vocês verem o que eu coloquei. A duração do tratamento pode variar com a complexidade do caso e a necessidade de desmarcações por qualquer motivo. Tanto desmarcações de nossa equipe, como especialmente desmarcações por parte do paciente e seus familiares. Porque você disse que o tratamento seriam realizados, digamos, em 7 sessões, com intervalos de 1 semana, totalizando um tempo médio de 2 meses. Contudo, em caso de desmarcações ou de complexidade ou da necessidade de novos procedimentos ao longo do tratamento, esse número de sessões é mutável. Está lá escrito. Cecília, eu vou ter que fazer isso para todo paciente. Não, você vai elaborar uma proposta padrão, certo? Você salva ali o modelo e para cada paciente você vai apagar ou eventualmente acrescentar algo novo. Mas o principal do seu trabalho você vai ter em uma vez. Tem proposta que em 5 minutos eu redijo, eu adequo. Tem proposta mais difícil, que tem que colocar muita imagem ali, muita foto, muito raio-x, fazer legenda. Que aí já gastei 2 horas fazendo uma proposta, mas num tratamento de um ticket alto, que valeu a pena, que fez diferença. Né? Então, às vezes, vale gastar um tempinho para você oferecer algo mais interessante ali. Depois que eu falei tudo isso, né, que eu estabeleci o número de sessões e tudo mais, eu preciso falar com o paciente ou responsável sobre valores e forma de pagamento. Né? Então, apresentei quais são os tratamentos que eu estou colocando ali, alternativa A, B e C, opção 1, 2 e 3, etapa 1, 2 e 3. Aí falei, voltando, para vocês fixarem. Benefícios em fazer, risco de não fazer, família, paciente, se não fizer, pode ter tal e tal problema. Risco de fazer, esclarecendo que a gente toma medidas específicas para contornar aquele problema, então risco de fazer. Estabelecer número de sessões, intervalo e tudo mais. E aí depois eu coloco valores e forma de pagamento. Certo? Aí é com vocês, conforme a realidade de cada um, se vai fazer parcelamento de cartão de crédito, se vai fazer boleto, se vai ser Pix, né? Eu acho que a gente tem que ser flexível, obviamente, assegurando a sanidade do nosso negócio, porque levar calote é cruel, né? Graças a Deus nós não temos tido esse tipo de problema. Conto nas mãos quantos calotes a gente teve. Até teve um paciente ou outro que deu mais trabalho para pagar, né? E aí depois que a gente tem alguma coisa assim, a gente toma cautelas específicas. Tem paciente que a gente só atende se a família pagar antes. Chegou num grau desse, determinados pacientes. Mas os outros, tem paciente que paga antes. Paga antes de a gente chegar, né? Não é raro. E aí eu preciso ter cláusulas no final, que vão depender do tipo de tratamento que eu estou propondo. Se eu estou propondo uma prótese, eu vou ter cláusula de prótese. Se eu não estou propondo prótese, a cláusula que eu coloquei ali, naquele meu modelo, eu vou deletar. Por que eu estou falando de uma cláusula de algo que especifique algo que eu não estou propondo? Por exemplo, eu vou falar de risco, de infecção pós-operatória, de coisas para pós-cirurgia, se não está sendo proposta nenhuma cirurgia. Percebem? Então, a gente vai nessas cláusulas apagando o que não faz sentido. E eu preciso ter uma explicação clara do que está incluído e do que não está incluído. Como assim? De dizer que os profissionais vão se restringir a executar os tratamentos propostos e aprovados, né? Então, vai depender de qual proposta que o pessoal aprovou e que novos procedimentos podem ser necessários ao longo do tratamento. Pode acontecer.
né? A saúde bucal do paciente demora, o tratamento demorou mais do que estava previsto, o pessoal não está cooperando com a higiene, o paciente teve algum trauma, teve alguma convulsão, algum dente ficou abalado, amolecido depois daquilo e pode precisar, por exemplo, remover. Ou você entendeu que daria para fazer uma restauração e na hora que você vai removendo a cárie, a radiografia não sinalizou isso claramente, na hora que você vai removendo a cárie, você percebe que atingiu a polpa ali. E aí? Entende? Então pode mudar o planejamento durante, tem que estar claro. Eu preciso dizer então que novos procedimentos podem tornar-se necessários e nesse caso que haverá custos adicionais. Isso é bem importante, certo? E que o planejamento inicial pode sofrer ajustes ao longo do tratamento, também bastante importante. Certinho? E aí, relembrando, né, as cláusulas vão depender do tratamento que eu estou propondo. Deixa eu fazer um overview, um resumão, um apanhado geral, antes de a gente poder bater aquele papo, tá bem? Então, vamos lá. A gente lista, etapa 1, lista todos os problemas bucais encontrados. Aqui eu listo tudo, gente. Acúmulo de biofilme dentário, placa bacteriana, de biofilme lingual, candidíase, prótese desadaptada, né? Restauração com infiltração do elemento tal, cárie dentária no elemento tal. Listo tudo, certo? Depois disso, a gente vai ilustrar. Vai mostrar fotos de boca e radiografias, colocando a legendinha embaixo no que eu estou mostrando. Certinho? Depois que eu listo e que eu mostro fotos, eu vou propor solução 1, 2 e 3, etapa 1, 2 e 3. Obviamente que para tanto, eu preciso entender quem é aquele paciente, quem é aquela família. Deixa eu botar para cá para a gente não se perder. Então, vou falar das soluções propostas, inclusive se eu tenho tratamento alternativo, né? E eu preciso entender o que eles valorizam e aqui falar qual é a vantagem e desvantagem de cada um. Digamos, se eu estou falando de exodontia, que é um tratamento mais definitivo, mas que aquele dente vai estar perdido, que pode ser reposto com uma prótese, então eu preciso explicar. O pessoal é leigo. Depois disso, a gente vai falar dos possíveis benefícios, dos riscos em não realizar e dos riscos em realizar, ressaltando que eu preciso esclarecer como que eu contorno esses riscos. Na sequência, duração prevista do tratamento, número de sessões, intervalo de sessões, né? Então isso precisa estar previsto. E depois, valores e forma de pagamento. Certo? Depois que eu coloquei ali valores e forma de pagamento, a gente vai ter cláusulas. E aí eu tenho um modelinho, gente. Cláusula para prótese removível, cláusula para prótese fixa, cláusula para tratamento endodôntico, cláusula para placa de mordida, placa interoclusal rígida, tipo para bruxismo, né, para DTM, mas também para os protetores bucais resilientes de silicone tem cláusula. E aí eu vou apagar o que não faz sentido, né? Ali eu coloco também que exames de imagem podem ser necessários, que exames laboratoriais podem ser necessários e que a família se compromete a providenciar para o melhor andamento. Percebem? Então, tudo arrumadinho. No começo, a gente fazia, depois que a gente começou a trabalhar dessa maneira, aí fazia no Word. Quem fez curso com a gente online nas primeiras épocas, né, 2020, ou quem fez presencial antes disso, a gente fazia isso no Word. E aí, a gente notou, especialmente nos últimos anos, a pandemia mudou muita coisa, né? Então, a presença do responsável legal ali, diminuiu muito. E a gente começou a fazer algo ilustrado. Então, 2021, a gente já mudou toda essa maneira. Quem entrou no curso depois, ou quem, como é que eu posso dizer, renovou, teve acesso a isso. Essa nova maneira de apresentar a proposta. Deixa eu ver como é que tá aqui o chat. Vocês estão muito quietinhos. Comenta aqui alguma coisa comigo para eu ficar feliz, tá bem? Eu vou organizar isso daqui bem direitinho, certo?
para poder dividir com vocês. Opa, deu uma travadinha. E aí comenta comigo. Comenta, coloca as dúvidas que é pra gente poder discutir melhor, tá certo? Esperando então o tempinho. O tempinho de vocês colocarem aqui pra gente poder discutir melhor. E aí eu tenho uma coisa legal, a gente colocou no feed do Insta da gente, não sei se vocês viram, que nós estamos contaminadas, contagiadas. Quem viu, me sinaliza aqui também, se vocês viram essa história de contágio, tá certo? Olha que legal, Patrícia disse que pôde presenciar as mudanças. Pois é, Patrícia, e você sabe que a gente, eu e Diana, a gente não tem vergonha. Tem gente que tem uma vergonha de mudar, né? Eu tô muito na de Raul. Quem é que gosta de Raul? Eu amo Raul. E eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. A gente vai se adequando à necessidade. A gente vai se adequando ao mercado. Né? Se adequando, inclusive, ao amadurecimento da gente enquanto profissional. Porque ninguém está pronto. Eu não tenho vergonha porque eu fazia diferente. Eu tenho orgulho porque eu faço diferente agora. Porque eu pude mudar. Então, isso é algo interessante para a gente pensar, né? Que a gente realmente pode e deve mudar.